O debate Adrilles Jorge versus Arthur Moledo Doval. Agora no Chupinho. Ocorreu agora. Postado agora. Vamos fazer o react aqui. Eu conto com vocês. Senhores, eles são 1h25. dois grandes conhecidos pelo nosso público. Adrilles Jorge e Arthur Duval. Pode entrar, gente. Ai, ele veio todo arrumadinho. Todo bonitinho. Olha como ele Rafael tá até elegante. Rafael tá até com EPI hoje, ó. E pegou até uma balinha, né? Belinha, traz meus salgadinhos, por favor. Tá ali em cima da mesa, traz pra mim. Arthur, eu tô confiando muito em você hoje, tá? Por favor, renda. O que vocês estão falando? Que isso? Como assim? Rendam entretenimentos vocês. Adrilles, você tá lindo de a ideia rosa não e é essa. cinza. Vem com o bottom da rota. Exato, tá. Toma. Bandido bom é bandido morto. É isso aí, enterrado em pé pra não ocupar muito espaço. É a frase segura. Muito bem, gente. Que legal recebendo hoje aqui tanto o Adrilles quanto o Arthur, né? São dois caras aí muito conhecidos. Eu falo que ambos são de direita, aí vem o Rafael querendo falar que um só é de direita. Eu concordo. O MBL é direita progressista. Eu gosto muito. Eu vou falar uma coisa. O Adrilles, E o bolsonarismo é centrão. meu amigo, a gente tá no mesmo grupo, mas eu me identifico mais com o Arthur, com as ideias do Arthur, do que com o Adrilles. Então, Você eu não me sabe qual que é meu identifico. ideário. Lógico que eu sei. Sabe nada. A gente Sabe já nada. briga Eu sou no a grupo. síntese dialética, eu sou a direita lúcida. Esse Adrilles é um português fila da Eu puta, ele adoro. né, cara? Tá nojento. Todos eles têm. O Adrilles, o ator. Não, mas todo ele mundo. usa a palavra que a gente não ouve nem Não, o com a Arthur avó tem uma do Brasil. retórica muito melhor que a minha, a retórica do demônio. Eu tenho razão, mas ele se exprime muito melhor que eu, entendeu? Eu falo com o coração. Muito bem. Gente, escuta esse barulho aqui, ó. Parece som de latinha abrindo. né, Quer ver? Propaganda. Personalizada, Pulamos. Bartol, vou precisar da sua ajuda. Aí, Dá pra mim, o teu amor. O meu sonho é dançar com o Rafa. Eu falei com o Marcelo um Tônica é uma dia. delícia. Tá aí, Começar a no gente break? vai pra... A ideologia de vocês, o que vocês pensam, quem vocês votam, o que vocês estão achando pra essa eleição deste ano? Quem que vocês acham que vai levar melhor? Começa o Arthur, querido. Olha, cara, eu sou muito ruim de análise eleitoral, mesmo porque tudo é imprevisível, né? Em 2014, eu lembro que a gente achava muito que o Aécio ia ganhar e a Dilma, de repente, na apuração, ela virou, né? Eu lembro que em 2018 ninguém esperava que o Bolsonaro ia ser um fenômeno tão grande, o Bolsonaro sem tempo de TV, sem fundo partidário, quase ganhou em primeiro turno. E eu lembro que em 2022, cara, foi muito mais apertado do que todo mundo esperava. As pessoas acreditavam que a polarização existia, todos os dois tinham chance, mas não que ia ser, eu não lembro agora, acho que foram 4 milhões de votos a diferença, né? Eu não lembro. Ninguém analisou isso antes, né? As pesquisas erraram muito. Eu lembro que acho que a Datafolha, se não me engano, foi a que mais, até pediu desculpas. Eu vou ser sincero pra você, eu não me arrisco a dar palpite. O que eu posso dizer é o seguinte, eu acho que minha divergência com a Adrilles, nós dois queremos combater o PT. Agora, eu não acredito que o Flávio, que infelizmente é o candidato da direita que tá na frente, seja o melhor candidato pra isso. Adrilles. Eu digo de maneira peremptória, o favoritismo é todo do Flávio Bolsonaro. Em condições normais de temperatura, de democracia e república, o Flávio levaria essa eleição tranquilamente. Cara, o favoritismo não é dele, né? O favoritismo é de quem tá no governo. Hoje, Que também não serve de nada, né? O Bolsonaro era favorito, também perdeu. o senhor Alexandre de Moraes abriu um inquérito contra o Flávio Bolsonaro de maneira absurda, dizendo que o Flávio fez ilações em relação ao Lula e ao Maduro, com a Acho absurdo também esse inquérito que foi aberto contra ele. ditadura da Venezuela, como se isso não fosse uma coisa de notório saber. O que eu tô querendo dizer com isso? Já começa um tipo de manipulação eleitoral. As eleições de 2022, meu caro Marcelo, elas foram inválidas do ponto de vista ético e moral, não porque elas foram fraudadas nas urnas, isso é uma besteira realmente, mas porque a justiça eleitoral teve lado. A justiça eleitoral censurou sistematicamente a candidatura de Jair Bolsonaro. Bolsonaro não podia dizer, por exemplo, que Lula era amigo de ditadores, como o Flávio tá dizendo agora, não podia dizer que Lula é ladrão, não podia dizer que Lula é a favor do aborto, a favor da descriminalização das drogas, coisa que todo mundo é de notório saber de todo mundo. Então, o TSE, o STF, como um partido político que se transformou, um partido político banhado com dinheiro de corrupção do Vorcaro, agora, né? Ele tomou a eleição de Bolsonaro e cedeu a eleição para Lula. O principal cabo eleitoral de Lula foi, eventualmente, o TSE. E ao que tudo indica, pode ser também. A gente tem algum tipo de refresco, no caso do Nunes Marques, ser o presidente com a vice do André Mendonça. Mas mesmo assim, a composição fulcral do TSE é de gente muito ruim, e de gente implicada em deturpação e distorção eleitoral. Então, respondendo a sua pergunta objetivamente, Flávio Bolsonaro, é lógico que é o favorito. A rejeição de Lula é brutal do ponto de vista econômico, do ponto de vista sociopolítico, do ponto de vista de envolvimento com corrupção, INSS, questões do Vorcaro. Ou seja, é uma desgraça. Mas se ele tiver, novamente, a justiça eleitoral do lado dele, aí, bye a eleição, aí a gente tá vivendo realmente uma ditadura judiciária ainda, né? O que fazer pra essa direita que hoje está dividida se juntar novamente, né? A gente tem o MBL, que eu admiro demais, tô sempre acompanhando o MBL, admiro o Adrilles Menos. também, né? Não, é verdade.
verdade, admiro. Legal. Bom, eu me identifico com 80% do que vocês Rafael me falam ama mais. e um pouco a chego lá. mais do que o Arthur fala, né? Porque Eu não realmente... sou vocês, eu sou né? uma pessoa. Não, calma. sim, mas... Ele é um grupo, eu sou eu. Não, você pertence a um outro grupo ali. Tá, mas eu tenho divergência com todos os Como juntar esse grupo hoje pra poder ter mais força uma direita? Quais seriam... Qual seria a forma, a proposta que ambos concordariam, né, pra poder juntar forças? Fala, mamãe. Bom, eu acho que é o seguinte, eu não quero me juntar com ladrão, né? Eu acho que se as pessoas querem juntar a direita... O Arthur, eu acho que ele já foi muito duro aí no início, cara. Acho que não precisava, cara. Ele quis dizer, tipo, no que vocês concordam? Você pode falar, olha, a gente concorda com... Ô, caramba. A gente concorda com essa pauta, com não sei o que lá. Agora, eu acho que não dá pra gente estar junto politicamente, porque o candidato dele é um bandido. Ele poderia ter explicado isso. Tem que explicar pra leigo, tá, pessoal? Quem tá assistindo isso aqui não é militância do MBL, tá? Isso aqui tá dos programas de maior audiência da rádio em São Paulo, tá? Então tem que explicar, sim. Não, ele tem que massacrar o Flávio, porra! Porra, larga a mão de ser imbecil, porra. Então foi o seguinte, vamos fazer com que Não o Arthur Duval, né? Quem tá falando isso. ladrão não seja candidato, né? Eu acho que o Flávio Bolsonaro, e eu repito aqui, o Flávio Bolsonaro é um ladrão, ele é um rachador, é um vagabundo, né? Ele não vai unir direita coisa nenhuma, ele só vai criar a segregação. Haja vista que ele não consegue unir nem a própria corte, né? Enquanto o irmão dele, o Eduardo Bolsonaro, tá lá tentando se humilhar, dá pra falar, não, meu... Eu acho que isso, cara, são verdades muito indigestas. São verdades, porém são muito indigestas pras pessoas. Já gera uma antipatia já na hora, cara, por mais que seja verdade, entendeu? Eu iria numa outra linha aqui. Mas, enfim, o Arthur é o mestre dos debates. Quem sou eu? Ô pai, me dá mais atenção Jonathan, calado, mamato. Não, quem vai estar calado agora é você, seu vagabundo de merda. Você tá mutado aí por 10 minutos. aqui, olha o Nicolas roubando todo o nosso protagonismo, o próprio Flávio sabe que não pode brigar com o Nicolas agora, fica, não, calma aí, Eduardo, não briga com ele agora, meu, pô, a gente tem que soltar o papai também, né, que o papai tá ferrado lá. Então, eu não vou me unir com essa galera, porque, primeiro que, como eu te falei, o candidato é ladrão. Segundo que existe uma desordem da própria casa. Então, assim, eu acho que a gente tem que superar o que se chama de bolsonarismo, que pra mim não é nem direita, né? Eu não acho que uma direita de verdade. E aí os clássicos, né? Coloca petista na PGR, coloca Cássio Nunes no STF, que é um garantista, acaba com a Lava Jato, sanciona a lei que acaba com delação premiada e cria juiz de garantias, acaba com decisão monocrática, com o fim da decisão monocrática, né? E depois sofre na mão dessas próprias. Então eu acho muito triste que a gente hoje ainda pense em unir a direita. Eu sinceramente, eu nem sei se o Adriles acredita que haja alguma união, né, Adriles? Eu acho que... Ah, possibilidade de união. Eu acho que não, cara. Eu acho que Eu vou te você entende ofertar que vai uma ter... união, meu Então rapaz. vamos lá. Eu tô Bom, pronto. primeiro respondendo, em um ponto eu comecei concordando com o Arthur. Eu também não quero me unir a ladrão. Eu não quero me unir a Lula. Eu não quero ir pro segundo O cara caiu no rage bait. Ou será que vocês caíram no meu rage bait? turno, em que uma direita rachada pregue o voto nulo, como infelizmente seu grupo MBL pregou no segundo turno de 2022. Sim. Vocês, infelizmente, Arthur, eu tenho que fazer essa crítica a vocês. Vocês ajudaram a entregar o Brasil nesse caos, nesse desastre, nesse esgoto do judiciário que a gente tá comandado e capitaneado por um consórcio entre Lula e o STF. Eu tenho também críticas ao bolsonarismo. Eu tenho críticas ao Bolsonaro, até porque eu não sou queridinho nem do Nicolas, nem do Eduardo, nem do Flávio. Tá todo mundo lá hoje com o Flávio, hoje eu não tô. Mas por exemplo, você acha que o Flávio é ladrão? Não, porque é o seguinte, da mesma forma que eu não acho que o Renan, ou você, ou ninguém do MBL é ladrão. Todos vocês têm acusações. Calma, todos vocês têm acusações de corrupção opa, também. não. O Flávio Imagina. tem o MP já entrou no MBL. Ninguém tem nenhuma acusação de corrupção, cara. O Arthur aqui já tá Imagina. no processo, deixa eu responder. Calma, que eu tô fazendo uma defesa de vocês. Eu sei, né, mas é que o MBL Calma. não responde nenhuma Tô acusação de falando o corrupção. seguinte, não, tem 60 processos, o Renan responde exatamente. trabalhista, seu animal. Que nem tem mais, tá? Nem tem, acho que são 2 hoje. Não tem nada a ver, o Renan nunca teve nem mandato. Presta atenção. O caso do Flávio, já que você quer tocar nesse assunto, eu vou tocar de maneira rápida e incisiva. O caso do Flávio é uma acusação de rachadinha que foi parada na justiça. O STJ enterrou o caso porque não era competência da primeira instância, depois foi enterrado. O Queiroz assumiu a rachadinha, tá? Eu não sei se você sabe, 80% dos casos de rachadinha são feitos sem a anuência e sem a percepção da própria pessoa que eventualmente está votando na dele. Eu estou dizendo que eventualmente, falando de maneira clara, o Flávio pode não ter sabido do que estava acontecendo debaixo do cenário. Deixa eu terminar. Ele não sabia que a escola dos filhos estava sendo paga pelo Queiroz? Talvez ele não tivesse nem ciência Ele não disso. viu. Porra, a escola do filho do cara tá sendo paga, ele não
Ele não sabe de nada, pô. As contas dele magicamente foram pagas e ele... Pô, o que aconteceu? Caralho, meu filho tá estudando na melhor escola e eu não tô gastando nada. Por que será, né? Por quê? Ele não sabia, né? Puta que pariu, malabarismo que o cara tem que fazer, cara. Tem ciência disso. Tem ciência disso. Talvez se fosse uma coisa complacente em relação ao próprio Queiroz, que admitiu que anuiu que fez a rachadinha. Outra coisa, então, por exemplo, um policial militar que pagou um boleto de 16 mil e falou que esqueceu como foi reembolsado. Isso é uma coisa normal? Você sempre empresta 16 mil pro seu amigo? O que você pode acusar o Flávio de maneira concreta e objetiva é que ele não tinha ciência completa do que passava no seu gabinete. Você vai chamar ele de ingênuo? Eu também vou achar de ingênuo. Pô, mas aí eu também quero ser ingênuo. Enquanto não houver uma comprovação de que ele tinha um liame, uma relação direta com o chefe de gabinete que admitiu que fazia uma rachadinha, eu vou dizer a mesma coisa que eu disse pra você. Ele era chefe de gabinete dele, bicho. Eu vou dizer a mesma coisa que eu disse pra você no primeiro debate. Bolsonaro nunca teve uma acusação direta de corrupção contra ele. Nunca. Nada. Apenas dos seus, em alguma medida, apaniguados. Ele fazia a mesma coisa, ele cooperava o esquema da rachada, velho. É complicado você administrar uma estrutura de um estado gigantesco e nunca haver um escândalo de corrupção dentro dessa estrutura. No gabinete é a mesma coisa. Sempre tem um cara, você já trabalhou no gabinete como deputado estadual, tem um funcionário, eu já demiti 2 funcionários meus por falcatruas, meu amigo. Eles pagaram a escola dos seus filhos? Não pagaram Então nada. pronto. Não pagaram nada pra mim. Mas eu não posso dizer de maneira peremptória que o Flávio é um ladrão, uma vez que a você justiça precisa dos enterrou votos o da galera que gosta do processo Flávio. dele por falta de evidência de provas, assim como eu não posso dizer que o Renan também é ladrão por causa de 60 processos. Adriles, vamos lá. Em primeiro lugar é o seguinte, o mérito... Mas essa nem foi a pergunta, deixa eu terminar a pergunta. Mas calma aí, Adriles, é que você falou uma coisa assim, você falou que o processo dele foi enterrado por falta de provas. Isso não é verdade. O processo dele foi travado pelo Gilmar Mendes. Não se analizou o mérito. Não se analisou. Não foi, em fevereiro de 2005. Não. Você tá dizendo que o Gilmar Mendes teria sido complacente com o filho do Bolsonaro, que é uma das pessoas mais odiadas da história do STF? Sim. Calma, por quê? Adriles, vamos lá. Então, vamos lá. Eu vou te mostrar uma coisa. Em fevereiro de 2005, não acredite em mim, pode usar o Google agora e pesquise. O Gilmar Mendes travou o processo do Flávio Bolsonaro. Não foi travado pelo STJ, não foi. Adriles, deixa eu te explicar uma coisa. Deixa eu te explicar uma coisa. Ó, Adriles, você é político, você sabe. O Flávio Bolsonaro ganhou a eleição para senador em 2018. A partir do momento que ele se torna senador, ele pediu 11 vezes o foro privilegiado. Então, mesmo que o STJ quisesse analisar o mérito, ele não poderia, porque o caso foi puxado para a instância superior. Foi novamente, ó, faz o seguinte, ó. Isso aqui é uma coisa bem legal da gente discutir, porque isso é objetivo. Isso não é minha opinião nem a sua. Quem está ouvindo vai entrar no Google agora e vai ver se eu estou mentindo ou se o Adriles está enganado. Você vai ver se o Gilmar Mendes não travou o processo do Flávio Bolsonaro em fevereiro de 2025. O Flávio Bolsonaro, se ele não tinha competência. Ele tinha. Vamos fazer o check aqui, Mel. Vamos fazer o check, ao vivo. Caso Queiroz, Gilmar Mendes atende pedido de Flávio Bolsonaro e determina a suspensão das investigações. Tem mais? Gilmar Mendes suspende julgamento sobre foro para investigar Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. Que devolveu o caso Adriles, vamos lá. Adriles, você é inteligente. Vamos lá. Vamos lá. Quem tem foro privilegiado? Quem julga quem tem foro privilegiado? Qual é a ideia que você acha do Gilmar? Supondo que você tenha razão. Por que o Gilmar Mendes travaria o processo? Vamos lá, então só assume então que eu tô certo. Quem tem foro privilegiado é julgado por quem? Pelo STF. O Flávio Bolsonaro, senador, tem foro privilegiado? Tem, com certeza. Então acabou. Então ele é julgado pelo STF. Mas não foi o STF que julgou. Gente, assim... Posso? Por favor. Aqui, ó, na CNN Brasil, tá bom? 8 de novembro... Aí eu vou nem falar nada. E a pergunta, quem travou o Flávio Bolsonaro? STJ anula decisões contra Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. De quando que é essa notícia? Oi? De quando que é essa notícia? Peraí, só ver aqui no final. Isso foi anulado pelo STJ. De quando que é essa notícia? Só ver aqui, porque agora entrei aqui. Estão confusos, eu sei de cor. Eu sei de cor. Então, façam o seguinte, gente. Façam o seguinte, ó. Pesquisem se o Gilmar Mendes, em fevereiro de 2025, não travou o processo dele. Desta justa forma. Ele falou, ó, vocês não podem analisar isso, então traga o mérito para o STF. Esta notícia é sobre o que eu estou acabando de dizer agora. Mas o STJ que travou. Não, gente, meu Deus do céu, caralho, gente. como vocês são burros! Falou, eu não posso analisar isso, porque o processo não cabe mais a mim. O STJ não olhou e falou assim, não tem provas que o Flávio rachou. Não foi isso. Leia a matéria. Não sejam leitores de manchete. Leiam a matéria. A matéria diz o que eu estou dizendo aqui. Eu falei isso. O STF puxou o processo. Logo, eu, STJ, não posso mais julgar. Mas o STF não analisou o mérito também do projeto. É o que eu estou dizendo. Travou. É o que eu estou dizendo desde o começo. Vamos lá. Qualquer pessoa pode voltar o cursor. Adriles, deixa eu falar uma coisa. Você é um cara que você fala muito alto e muito rápido, mas você tem que ser preciso nas suas falas. No começo da sua fala, você falou a investigação dele foi travada por absoluta falta de provas. Volte o cursor e veja se o Adriles não fala isso. Por isso que a gente tem que pensar muito bem nas palavras que a gente vai usar. Eu estou dizendo pra você, o mérito do Flávio Rachador nunca foi analisado pela justiça.
Ele foi travado numa manobra Pelo do Gilmar STJ. Mendes. Do Gilmar Mendes. Meu Deus do céu, gente. Manobra é uma questão subjetiva, Arthur. Vamos lá, então vamos tirar... Você quer eu te dou esse Não adianta mérito. gritar, É Adriles. mentira, Não mas adianta eventualmente eu te gritar. dou esse Não mérito. adianta Você acha que o Gilmar travou a possibilidade de investigação do Flávio Bolsonaro? Eu não acho. O Gilmar Isso é Mendes, fato. dos demais ministros Isso do é STF, com exceção de 2, são os maiores inimigos, são os caras Então que por quê? jogaram o Bolsonaro Então na por quê? cadeia. Ele tá dizendo peraí, que o Gilmar peraí. Mendes, que é um algoz do bolsonarismo, então por quê? que é um algoz da Então direita por quê? bolsonarista, e Nossa. travou as investigações Adriles, contra o Flávio, que é o filho do Bolsonaro. Então me cara. responde por que o Esse é Jair o princípio Bolsonaro da crise falou que pro a gente Eduardo vive. Bolsonaro não criticar o Gilmar. Hein? Porque o Bolsonaro Olá. ele cria exatamente numa coisa chamada instituição. Ah. O grande mérito do Bolsonaro foi o grande... Agora, deixa eu terminar. O grande mérito do Bolsonaro é o grande erro dele. Ele achou que ele poderia bonzinho conversar... demais. Exato. Ele poderia conversar com ministros do STF, porque ele acreditava na possibilidade O Bebe dando risada, cara. de diálogo institucional com gente como Então Gilmar outra, Mendes, então com outra. gente como Dias Então Toffoli, outra, então com outra. gente como Beleza. o próprio Alexandre de Moraes. Por que ele apoiou o irmão de Exatamente, Gilmar ele é o Mendes? antigolpista. Quem deu golpe na não adianta República, gritar, e você Adriles. sabe disso, Não foram os adianta gritar. ministros do Não adianta STF gritar. que alijaram Bolsonaro de calma, qualquer Adriles, tipo de Adriles, exercício calma. de poder real Não fica como nervoso presidente da comigo. República, jogaram ele na Eu só tô cadeia. trazendo E o fatos. Bolsonaro, Não adianta- confiando na possibilidade de diálogo, confiou nessas pessoas ao Adriles, ponto de ser preso Adriles, calma, Adriles. pela ingenuidade e pureza, foi preso pelo Moro. da sua confiança Tá, deixa eu falar uma nas coisa. instituições. E os caras ainda chamam o cara de golpista. Adriles, Vocês chamaram o cara de golpista. Pelo Não amor de adianta Deus, você gritar, me responde essa daqui. Por que o Gilmar Mendes, então, teve um irmão apoiado pelo Jair Bolsonaro pra uma prefeitura em Goiás? Isso No não Mato é- Grosso, Isso não é desculpa. um problema, cara. Porra, O Bolsonaro já apoiou. peraí, O Bolsonaro já apoiou até o da Atena. Deixa, Pelo amor de vou me unir com você. Deixa eu ver se eu entendi. Então, esse ano que é 2026, eu tenho que achar que o Flávio Bolsonaro não sabia que as escolas dos filhos dele estavam sendo pagas pelo Queiroz. Eu tenho que achar que o Bolsonaro falou pro Flávio, pro Eduardo, não criticar o Gilmar Mendes, porque ele é bonzinho demais. E ele ilações, apoiou. Arthur. Calma, não é ilação, isso. Isso é ilação. Pelo amor de Deus, Adriles, isso é fato. Isso é ilação. Agora, vamos lá, tem mais Eu uma. acredito Agora eu que também não, tenho. apesar Calma, do- calma. 60 processos, Agora eu também tenho que acreditar. Eu também tenho que acreditar que o Bolsonaro apoiou o irmão do Gilmar Mendes, porque. Por quê? Eu nem sei por quê. O Bolsonaro Por quê? apoiou a Joyce Hasselman. O Bolsonaro apoiou cara, o Alexandre... Não, caralho, porra! O Bolsonaro apoiou o irmão do Gilmar em 2020, depois do caso das rachadinhas que o Gilmar segurou, porra! Frota. O Bolsonaro apoiou o astronauta, que é uma porcaria de senador. Foi só mais o um Bolsonaro erro. teve erros. Então vamos lá. Teve Então erros. vamos confiar uma E coisa. eventualmente ele poderia querer estabelecer um princípio de parceria política com o Gilmar Com o Gilmar Mendes. Pois é, burro. Ele errou, cara. Ele errou em Posso várias falar? Eu confianças. quero ser ingênuo Ele igual o vai- Flávio ele vai aqui. confiança. Eu quero ser burro igual O cara o foi Jair. esfaqueado pelas forças Puta, porque tão ele pagando. confiou excessivamente Pessoal, nas estão instituições pagando as das escolas do pessoas meu que filho não aqui, eu nem fazem sabia. Estão pagando o plano de saúde da escola daqui, eu nem sabia. Pô, o policial me emprestou 16 mil reais, eu sou tão ingênuo que eu nem Ele vi. poderia nem saber. Adriles, pelo amor de Deus, Ele velho. saber Para, disso. cara. Ô, para com isso, velho. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Posso falar por que o Vou te Jair falar, Bolsonaro eu vou perdeu a te falar, eleição? eu vou te falar Porque por quê. as pessoas acordaram. Os caras olharam e falaram assim, eu não sou otário o suficiente pra acreditar nesse golpista, nesse ladrão desgraçado, que colocou petista na PGR, Cássio Nunes no STF, tudo isso que eu falei. O golpista E ainda a gente desgraçado vai é o ter, Bolsonaro? e a gente vai ter que acreditar ainda que o golpista Flávio é o Bolsonaro, que o Flávio Bolsonaro é honesto. Ele não sabia, Filho, pessoal. deixa eu te falar Deixa eu uma falar, coisa. ele não sabia que os funcionários dele sacavam 90% do salário no caixa eletrônico da Alerj. Ele não sabia, Tudo bem, pessoal. tem uma série Ele tava de muito relações, preocupado combatendo o comunismo. Ah, pelo Deixa eu te amor de falar, Deus. Aí Arthurzinho. fica difícil, velho. Arthurzinho, deixa eu te falar Aí uma fica coisa. difícil, cara. Enquanto não houver um pronunciamento da justiça, como houve, por exemplo, em relação a Luiz Inácio Lula da Silva, que foi condenado. meu Deus do Que foi céu. condenado, presta atenção. Que foi Velho, condenado. O caso dele foi suspenso também. Né? Teoricamente suspenso. É a mesma coisa, cara. Dentro da justiça. Não, que foi condenado em 3 Porcaro instâncias. honesto. Deixa eu terminar. Porcaro honesto. Porcaro não Deixa foi eu condenado ainda, terminar, mano. Bocudo. Enquanto não houver um pronunciamento formal da justiça, que houve, por exemplo, no Lula, que é um Entendi. caso que todo mundo conhece, 3 instâncias, condenado por uma dezena de juízes, foi retirado da cadeia, aí sim, por uma manobra de juridiquês e uma manobra política do STF para colocar-se contra Bolsonaro e vencer Bolsonaro. Enquanto não houver um pronunciamento formal da justiça, não houve sequer uma investigação aprofundada. Aí você tem razão. Entendi. Não houve um pronunciamento dos 60 processos que o Renan Santos sofre, por exemplo. Enquanto não Isso houver é mentira, cara. Isso é mentira também, tá? Que era das ações trabalhistas, que não era contra o Renan, né? Era contra a empresa. Hoje o Renan não tem 2 processos disso. pronunciamento sobre Renan, E é coisa trabalhista, né? Não é corrupção, ladroagem. sobre Flávio, sobre Bolsonaro. Eu vou continuar dizendo o que eu te Entendi. disse no primeiro debate que a gente falou. Bolsonaro é uma virgem. É Iracema. Isso não foi comigo, a não. virgem, Foi comigo, não. A Foi virgem comigo, dos não. lábios de mel. Isso aí foi intocável 21, pela corrupção. isso aí foi 21. Flávio também é uma virgem. Isso e o foi Renan também é uma 21, isso virgem. foi 21. 3 Foi virgens. Rubio Nunes. Três Não, virgens. vamos lá, Não há Adriles. nenhum tipo de condenação. Que agora tá com o Flávio.
Não foi com o Arthur, não, pô. Então, deixa eu entender aqui. Então, eu quero me unir com você. Não, eu quero me... Calma, quer fugir? Já, bicho, vamos entender, vamos resumir aqui. Vamos lá. Eu quero entender, então, por que eu tenho que votar no Flávio. Porque o Flávio é o candidato, o seu candidato, né? Então, não vamos falar do meu candidato, vamos falar, sei lá, das estrelas. Não, vamos falar do Flávio. Eu quero votar no Flávio. Então, pra votar no Flávio, eu tenho que entender o seguinte. Já que a justiça não julgou, eu tenho que fingir que tá tudo bem os assessores dele sacarem 90% do salário na Caixa Eletrônica Leste. Calma, isso não é minha opinião. Isso é o COAF, é dado do COAF. Outra coisa, eu tenho que acreditar que o Queiroz pagava escolas e planos de saúde das filhas do Flávio, mas ele nem via. Eu tenho que acreditar que os celulares dos funcionários do Flávio, que estavam no GPS fora da LERJ, no horário de trabalho, ele também não via. Eu tenho que acreditar que quando o Queiroz assumiu que fez rachadinha e se escondeu na casa do advogado da família Bolsonaro, do ACF, lá em Atibaia, ele também não sabia. Eu tenho que acreditar que quando um policial militar pagou 24 mil reais de panetone na loja do Flávio, ele também não sabia. Eu tenho que acreditar que quando o policial militar foi lá e emprestou 16 mil reais pra ele e esqueceu como foi devolvido, ele também não sabia porque a justiça travou através do Gilmar Mendes. Aí tem mensagem, calma, aí tem mensagem do Jair Bolsonaro para o Eduardo. Não critique o Gilmar Mendes. Aí tem apoio do Jair Bolsonaro para o irmão do Gilmar Mendes para a prefeitura. Pessoal, vamos acreditar que eles são todos virgens intocáveis. Deixa eu te falar, Adriles, usando a tua analogia. O Flávio Bolsonaro é uma prostituta. Se você der um pouquinho de dinheiro de rachadinha, fica de quadro pra você. Eu não me uno com esse tipo de gente. Isso é uma ofensa pessoal que você tá fazendo. Não é pessoal, é uma analogia. Você sabe o que é uma analogia? Não, isso é uma analogia ofensiva, né? Ah, sim. Você sabe que é uma alegoria em forma Analogia. Vamos lá. Uma analogia é uma coisa. Uma ofensa pessoal é outra. Puta, cara, eu gosto muito do Arthur Duval. Eu gosto muito dele. Ele é muito bom. Vai tomando! Deixa eu falar uma coisa. Prostituta se vende por dinheiro. Prostituta igual ele é quem se vende por poder. Exatamente. Quem se vende igual por, eles fazem. eventualmente, possibilidade de ascensão ao poder. O MBL, eu não digo que vocês são prostitutas, mas o MBL se vendeu, por exemplo, por uma ascensão de poder, fazendo uma comparação esdrúxula entre um caso que não foi sequer analisado no mérito do Flávio Bolsonaro e que vocês colocaram ao mesmo patamar de um Lula. Que praticamente vocês ajudaram a eleger em 2022 pelo voto nulo apregoado que vocês tiveram. Não, vamos lá, deixa eu terminar. Vocês calcularam politicamente, vou dizer de maneira bem direta, a vitória do Lula para que vocês se colocassem como oposição de uma direita liberal, limpinha e acerta. Cara, isso não faz nenhum sentido, porque o cálculo político mais fácil a ser feito era estar com o Bolsonaro, que é o que você fez, Adriles. Que não é. Vocês têm dezenas de processos. Não temos nenhum. Tem. Tá no Cita Google. um. Tá no Google. Não tá na justiça, mas tá no Google. Você tá me falando? Deixa eu terminar. E aí vocês abriram mão dos seus princípios, porque vocês em 2018 apoiaram o Bolsonaro no segundo turno. Processo de corrupção sobre o Renan Santos. O Beraldo era exatamente um cara que eventualmente foi acusado agora de sonegação fiscal. Deixa eu te falar uma coisa. Sonegação. É essa a denúncia que tem? Não é nem corrupção, você não sabe o que é corrupção. Deixa eu terminar meu argumento, por favor. Corrupção é roubo de dinheiro público. Deixa eu terminar meu argumento. Vamos lá. Você sonegar imposto é exatamente. Vamos lá. Movimento Brasil Livre e seus livros. O Rafael Pilha passou pra ele. Tá diversos processos judiciais, incluindo investigações por lavagem de dinheiro, calote trabalhista, lavagem de dinheiro que foi arquivada, né? Aquela denúncia bizarra dos 400 milhões. Calote trabalhista. Dívidas fiscais e ações de indenização por danos morais. Figuras como e ações por indenizações e ações de indenização de dano moral. Puta que pariu, cara. Claro, dezenas de ações e o movimento também utiliza processo para contra-atacar. Sabe qual é a diferença? Não, pera. Esse mérito foi analisado. Presta atenção. Não adianta você gritar. Eu não acho que vocês são culpados. Mas não é a sua opinião. A justiça. Peraí. Precisa tomar controle aí, Bebe. Voltamos? Tá no Chupim. Voltamos com o Chupim na Metropolitana, além dos canais. Só um momento, peraí, Adriles, peraí, voltamos aqui ao vivo na Metropolitana, além dos nossos canais digitais aqui. O Adriles não para de gritar. Calma, o Adriles vai gritar mais. Os HD, eu tô querendo defender os caras. Eu queria estar na rádio agora pra escutar esse floso. Calma, Adriles, calma. Peraí, pera lá, tamo na rádio. Olha, tô tentando defender os caras, trazer os caras pra direita da luz. Adriles, calma, por favor. Eu não defendi a pergunta. Mas calma, mas acabamos de voltar na rádio, calma. Agora? Voltamos, tava nas redes sociais. Você já arrumou confusão com alguém por conta de futebol? Como foi? Conta pra gente, Jefferson. Boa noite, galera. Aqui. Quem seria o candidato pra que a gente pudesse sair desse lamaçal? Que tem chances, né? Candidato que teria chance pra tretar com o Lula, pelo amor de Deus. Bom, o Renan já tá em terceiro lugar, né? Não tá em terceiro lugar, na minha opinião, novamente. Como não tá em terceiro lugar, Adriles? Olha a pesquisa, cara. Olha a pesquisa, a última pesquisa Atlas.
Tem outras pesquisas também dando isso. Isso não é minha opinião, Tem novamente. 2% terceiro. Isso não é minha 4,7. opinião, Vai, Adriles. E outra coisa, quando eu disputei a Prefeitura de São Paulo, também todo mundo dizia que não tinha chance, né? Eu tinha 1% na pesquisa. A Vera Lúcia do PST eu tinha 2%, ela tinha o dobro do que eu tinha. 10, tá bom. Eu terminei com 10, junto com o candidato do Bolsonaro na época, que era o Celso Russomano, que já ia pra 4ª eleição, se não me engano, de prefeitura, com fundo partidário, tempo de TV, etc, etc. Então, eu vou te dizer uma coisa, cara. Se o Renan tiver 2 votos, um vai ser o dele, o outro vai ser o meu. Por que ele usou minha frase de discurso? Porque eu não voto em ladrão mesmo, porque esse ladrão tem a chance. Se eu fizesse análise política, que até o Adriles denunciou aqui, não, vocês fizeram análise política por causa do Lula, etc, etc. Eu estaria apoiando o Bolsonaro, porque apoiar Bolsonaro dá mais like, apoiar Bolsonaro dá mais voto, apoiar Bolsonaro dá mais apoio. Não, mas dá mesmo, Adriles. Todas as pessoas, inclusive, que saíram do MBL pra apoiar o Jair Bolsonaro. É não apoiar Lula em 22, isso que não, Adriles, deixa eu te falar uma coisa. As pessoas que saíram pra apoiar o Bolsonaro, não é que, eventualmente vou votar no Bolsonaro, não. As pessoas que saíram pra lamber as botas, pra pagar o pedágio completo do bolsonarismo. Cara. Eu não lambei bota de ninguém, eu não queria que o Lula voltasse. Você não saiu do MBL, caralho. Mas, por exemplo, o vereador mais votado da cidade de São Paulo, né, que disputou com você, inclusive, que é o Pavanato, ele fez exatamente isso. Ele perdeu uma eleição com a gente. Aliás, o Rod perdeu. E aí, o que ele fez? Ele mudou de ideia. Afinetou, hein, Adriles? Afinetou o Pavanato aí, hein? Passamos de 2.000 pessoas na live. Muito obrigado. Like na live aí, pessoal. Por favor, verifique a inscrição no canal. Mande live Pix. Tamo na metade ainda. Tem muita coisa pra frente. Né? E ele virou o maior puxa-saco do Bolsonaro, foi o vereador mais votado. Não pode ter tido uma epifania de luz? Ah, claro. Nossa, o cara tá na Paulista, claro. O cara tá um dia comigo na Paulista pedindo impeachment do Bolsonaro, no outro ele fala, não, o Flávio Bolsonaro não é rachador mesmo, que as escolas dele tenham sido pagos pelo Queiroz e ele não sabia. De repente ele mudou de ideia. O que eu tô dizendo é o seguinte, é uma mudança de ideia muito conveniente. De repente ele virou o vereador mais votado de São Paulo. Então se a gente fizesse esse cálculo político, eu não estaria nem discutindo aqui que o Bolsonaro é ladrão, não é? Eu ia falar, cara, pra onde estão os votos? Alguém eu tenho que votar em 2024? É um Pablo Marçal que tá bombando? Então eu tô com o Pablo Marçal. Quem tá bombando agora? Puta, quem tá bombando agora é o Flávio. Então eu tô com o Flávio. A gente não faz isso, cara. A gente escolhe batalhas às vezes pra perder, mas a gente vai até o fim daquilo que a gente acredita. Eu não gosto de fazer nem isso no debate, mas eu tenho que puxar uma frase antiga sua. Você disse explicitamente, recentemente, numa entrevista, o seguinte: se o Flávio, ainda que eu admitisse e percebesse que ele fosse um rachador, se eu soubesse que ele ia resolver os problemas do Brasil, eu votaria nele. Sim. Eu tô dizendo que ele pode. Eu tô dizendo que ele pode, porque ele é filho de um homem que tá sendo torturado. Ele é filho de um homem cuja tortura no próprio corpo reverbera a tortura na própria república. Vocês acordaram, deixa eu terminar. Vocês acordaram tarde do fato que a gente vive, eu acho que vocês têm essa percepção, praticamente uma ditadura persecutória do STF. E essa ditadura persecutória do STF redundou em corrupção. E um juiz que tem uma mulher que recebe 129 milhões de reais pra fazer lobby de um banqueiro corrupto investigado. Por que ele não pede impeachment dele? O banqueiro corrupto que doou pra campanha do Bolsonaro e do Tarcísio, né? Importante lembrar também. Investigado, por que eventualmente deveria ser julgado. O Flávio Bolsonaro eventualmente tá trabalhando pelo impeachment do Alexandre de Moraes. Quando perguntado, ele fugiu da pergunta. Eu quero estar junto com o Flávio falando assim, ó. Eu quero impeachment do Alexandre de Moraes. Eu quero Dias Toffoli na cadeia. Ainda tem uma campanha. Se ele eventualmente falar isso, eu vou apoiar ainda mais. Mas ele é um candidato que acabou de entrar no inquérito em que ele pode ser preso, ele pode ser tornado inelegível. Por isso que ele votou a lei da misoginia, por causa do PT. Por isso que ele votou errado no fundo eleitoral. Deixa eu falar, desgraça. Arthur, por exemplo, eu sou super amigo da Amanda Vettorazzo. Sim. Tá? Eu amo a Amanda Vettorazzo de paixão. E é uma grande vereadora. Independente de ser do MBL, eu não tenho esse problema. Por isso que eu acho, respondendo até a primeira pergunta, que eu acolheria vocês, quer dizer, eu acolheria. Eu acho que a direita deveria se unir sim. Eu não. Entendeu? E unir sim. Vocês, os nicolistas, os bolsonaristas. Eu não me uno a ladrão, Adriles. Você se une a gente. Eu não me uno, cara. eu não me uno a ladrão. Vocês, então, você quer contrapor de novo? Vocês diziam, Renan dizia, que o prefeito Ricardo Nunes era um membro do conluio do PCC. Aí o que ele fez? Aí um ano depois, aí vocês mudaram de ideia. O que ele fez? Por quê? Porque vocês têm cargos comissionados da prefeitura. Amanda Vettorazzo, que eu amo de paixão, tem uma subprefeitura vinculada ao prefeito. Então vocês mudaram de ideia. Não, Adriles, deixa eu te falar. Vocês mudaram de ideia, Adriles, o que o Ricardo Nunes fez com a empresa ligada ao PCC? Ele cancelou os contratos, cara. Mas antes ele era então vamos fazer o seguinte, vamos fazer junto. Ele se arrependeu calma, Adriles, ele se arrependeu de ser ladrão e aí ele voltou à honestidade. Ele perdeu a virgindade e depois costurou a xoxotinha pra dizer que era ladrão. Arthur, pelo amor de Deus, Arthur. Você consegue, pelo amor de Deus. Escuta só. Mas eu não terminei. Escuta só. Você tá falando que o Ricardo Nunes, né, a gente falava que ele era ligado ao PCI. A gente falava que... De maneira clara. Era. Calma, Adriles. Esse bosta tá ligado ao PCC. Calma, Adriles, tinha uma empresa, tem uma empresa que eu afirmo aqui. Ela é ligada ao PCC. E a gente falou, Ricardo Nunes, por que você não tira esse cara do contrato? Assim que ele pode, ele quebrou o contrato. Ele calou a nossa boca. Então eu estou aqui. Eu estou aqui disposto a calar minha boca sobre o Flávio Bolsonaro. Eu estou disposto. Eu quero ver o Flávio justificar por que, novamente, por que as escolas dos filhos dele eram pagas pelo Queiroz, por que ele não pede impeachment do Alexandre de Moraes, por que o pai dele apoiou o irmão de Gilmar Mendes numa prefeitura em Mato Grosso, por que tem uma mensagem do Jair Bolsonaro falando pro Eduardo não criticar o Gilmar, por que um policial emprestou 16 mil reais pra eles, tudo nada disso. Eu já expliquei tudo isso. Eu cálculo político pra você fazer uma
política de boa vizinhança com o Ah, Gilmar boa Mendes, vizinhança. Então, pera que lá, eventualmente ele confiou nas Então, vamos lá. instituições, confiou Entendi, nas então pessoas vamos lá, das deixa eu- instituições, ó. só que as pessoas que ele confiou enfiaram Traíram a ele. faca na Então vamos lá, cabeça eu dele. tenho que confiar no Flávio, Não, olha é só. traíram, Que é votou a favor traíram. da lei da misoginia, porque senão Foi uma o PT bosta, ia foi uma falar bosta. besteira. Beleza. Eu tenho que confiar no Flávio, que votou errado o aumento do fundão eleitoral 4 vezes. Ele apertou o botão errado 4 vezes. Pessoal, Tá com o dedo eu sou todo. contra, Adri, só resta isso pra você mesmo. Fazer a piada. Porque o cara chegar e falar assim, eu sou contra o fundo eleitoral. Aí vem a pauta, ele aumenta, vota sim. Vem a segunda votação, ele vota sim. Votei errado, pessoal. 1 ano e meio depois, a mesma votação. Ele aperta sim de novo. Depois ele aperta sim de novo. Votei errado, pessoal, calma. Presta atenção, Depois ele pega e fala o seguinte, pessoal, ó, eu não acho que é hora de ter impeachment de ministro aqui, né? Falando do Alexandre Moraes. Depois ele fala que o pai dele apoiou o irmão do Gilmar Mendes, porque veja bem, às vezes o irmão do Gilmar Mendes não é do sistema. Desculpa, Adrilene. de alguém, Desculpa, primo de Adrilene. alguém, Tá faltando se apoiar coragem alguém. pra falar, Flávio Vamos Bolsonaro é do sistema. Flávio Bolsonaro não vai bater de frente com o STF nenhum. Arthur. Entendam isso. Arthur, Flávio não Bolsonaro é vai ladrão. Vou chamar o break aqui, a gente volta já já. Ah, agora eu vou falar no break, cacete. Já Arthur, mamãe Vou falar falei. já. Deixa eu te responder de maneira direta. Política é o que Maquiavel diz ter sido, não que São Francisco gostaria que fosse. Eu tenho meus senões em relação ao Flávio Bolsonaro. Eu acho que ele, inclusive, deveria ser mais incisivo em relação à possibilidade do impeachment do Alexandre de Moraes, da possibilidade do impeachment do Dias Toffoli, a possibilidade, inclusive, da dissolução do STF, porque virou exatamente um tribunal de conluio contra os interesses republicanos do povo. Entendeu? De maneira institucional, de maneira democrática. Ah, que crítica como prevê adoçada, a velho. Constituição. Que crítica Agora, adoçada. se você estabelece uma prática... Adriles. Presta atenção, porra, deixa eu falar. O Flávio é ladrão, bicho! Presta atenção, cacete. É, mas Agora, se você... eu não quero que o Lula, Porra, cara, deixa eu ele falar, bata de Marcelo. frente com o Se sistema. você... Eu vou falar em cima de você. Então se fala. você estabelece uma política de guerra incisiva, concreta, é tudo que eventualmente o Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes, o Dias Toffoli querem. Concordo se com você você. pedir, se você como candidato a presidente da com você. República pedir o impeachment com você. dessas pessoas, eventualmente essas pessoas vão dizer, olha lá o golpista. Eles vão falar a mesma coisa que falaram do Bolsonaro. Olha o golpista, olha o antidemocrático, Concordo com você. olha o cara que quer dissolver o Supremo fazer o Tribunal seguinte? Federal. Agora eu vou terminar com Vamos uma fazer o seguinte. pergunta. Vai lá. Vou falar, infelizmente, puta que pariu, não quero falar. Da Amanda lá. Betorazzo. Eu perguntei pra Amanda Sim. Betorazzo ano passado, tá? Perguntei nos olhos dela, de maneira sorridente, cordial, gentil, por que vocês do MBL não apoiam o impeachment do Alexandre de Moraes? Ela se calou. Imagina, a E gente ela tá se pedindo... calou. E eu vou dizer por que ela se Meu calou. Deus do céu, Ela se Adriles. calou porque vocês tinham um partido a ser construído. não, Deixa Adriles. eu terminar. Tem que ter uma revista Deixa eu impressa terminar. contra o Vocês Alexandre tinham um Moraes. partido a ser construído e A quem gente era tem o uma revista presidente impressa. do Tribunal Superior Não, Eleitoral Adriles. era o senhor Alexandre de Moraes. E o que a gente se ele fez na quisesse época? arrebentar... O que a gente fez na época? Ele A gente arrebentava. fez uma revista... Isso é mentira. Isso é mentira. Não precisa acreditar em mim. É só ver. O Alexandre de Moraes votou em algum momento pela criação do Partido Missão? Não. A resposta é não. Porque ele sequer estava no TSE. Quem estava no TSE era André Mendonça, Cássio Nunes e Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia era presidente. Vocês viram, vocês acompanharam a sessão lá em novembro do ano passado. Não tinha Alexandre de Moraes no TSE. Então dizer que algo não foi feito porque o Alexandre ia votar a missão, isso é mentira. Isso é mentira, tá? Isso é mentira. Isso é falso aqui. Acho que faltou o Arthur responder essa parte aqui. Eu até mandei pra ele na hora que eu tava assistindo. Cálculo político, A vocês não gente- pediram Adriles. impeachment. Cálculo Não, político, Adriles, deixa eu falar uma vocês não coisa. pediram Não adianta impeachment. gritar. É, mas Não isso adianta que eu tô gritar. falando, Eu vou cara. trazer um fato pra Você você. tá falando, Calma, você tá calma, se criticando acalma, o Flávio Bolsonaro Eu vou trazer um fato. pela mesma coisa Não, que gente do seu partido falava, se tirar o Adriles, Alexandre de não. Moraes, Adriles, vai juntar outro, Adriles, tá tirando você. Foi o que a Amanda falou pra Adriles, mim. Cálculo político. desliga um pouco Cálculo a político. histeria. Agora, Desliga um pouco, baixa um pouco o volume. Deixa eu terminar. Vocês começaram apoiando o inquérito de milícias digitais. Vocês começaram pelo amor de apoiando Deus. as perseguições a Não, bolsonaristas, não, você tá a errado, políticos. você tá errado. Só Você tá ano mentindo, passado você tá mentindo. fizeram uma Tá epifania mentindo. de luz e Dá acharam que licença. eventualmente, Deixa eu trazer do ponto fato de pra vista você. eleitoral e Dá político, licença. aí vocês Dá podem licença. receber dividendos Fato criticando número- o STF, porque até a Globo Adriles, agora não adianta tá você criticando o gritar, STF. Adriles. Então, deixa eu falar. Deixa eu trazer quatro fatos. Amanda, você Deixa eu nega, trazer Amanda fatos. negou o impeachment do Alexandre de Deixa eu Moraes. trazer Assim fatos. como você tá Deixa eu criticando trazer fatos. a falta de pedido de Deixa eu trazer impeachment do fatos. Alexandre de Moraes do Deixa eu trazer Flávio fatos. Bolsonaro. Fato número 1. Enquanto você tá falando que a Amanda se calou, a gente Calou. literalmente fez uma revista impressa e fizemos a segunda agora. O que tem a ver isso? Revistinha, aquela que tem travestinha. Não, meu irmão, não, que isso é outra coisa mentira, né? Mas tudo bem, mentira, vamos não lá. sei. A gente O fez uma Rony revista falou. contra a agenda trans. E o Rony mentiu, que é do teu time. Ele A sabe gente que tem é uma capa mentira, de uma ele revista falou, contra. Adriles. Calma, Adriles, deixa eu te falar uma coisa. ó. Nicoletes e o Quando depois que Eduardo você, não gostam depois que você sozinho. grita e solta os seus E eu fatos. quero te trazer pra- Calma, deixa eu trazer os fatos. Eu te perdoo. Fato número 1. Eu Fato, perdoo eu não quero você teu ser perdão, metido, Adriles. Alexandre Eu não quero Moraes. perdão de quem é Eu pai te ladrão. perdoo. Deixa eu Nem falar uma coisa. MBL, Adriles,
abraça a mão da direita deixa eu te falar uma luz. coisa, deixa eu te falar uma Vota em coisa. mim, presidente. Quando você for interromper outra pessoa, você pelo menos Cara coloca louco. fatos. Eu vou trazer fatos. Um fato. Fato número Vocês 1. pediram, Eu não consigo falar os vocês fatos, cara. anularam. Deixa eu falar os Pera, fatos pera, aqui. deixa eu- Fato número 1. Que agora eu vou até fazer um antes. A gente fez uma revista impressa contra a agenda trans, que o Rony Gabriel mentiu, que era a favor. Fato número 2. Enquanto você disse que a Amanda escalava, que é uma mentira, a gente fez uma revista impressa. Calma, meu! Fodeu pra mim. Deixa eu terminar. A gente soltou uma revista impressa contra os superpoderes do Alexandre Moraes e estamos soltando outra mas agora. não pediram impeachment. Número 3. Nós estamos pedindo impeachment O do Alexandre Flávio Moraes faz críticas ao Alexandre antes do Moraes Flávio também. Bolsonaro. Cadê o impeachment? Quarto ponto. Sabe quem Não foi a pediram. favor do inquérito ilegal Não das fake pediram. news que nós criticamos? Sabe quem foi a favor? Sabe quem foi a favor? O Cássio Nunes. Ele tem posicionamento escrito a favor do inquérito. foda o Cássio Não, sabe quem indicou ele pra STF? Jair Bolsonaro. ruim, Calma, ruim. deixa eu terminar, Bolsonaro, Adriles. apesar de ter feito Deixa eu um governo terminar. brilhante, ele Deixa eu ficou terminar. brilhante. Deixa... Ele só errou em indicar um É o garantista motivo do a favor do inquérito ilegal das fake news pra STF. Pessoal, fora isso, ele é Ele teve- patriota. Vamos lá. Sabe quem é a favor do inquérito ilegal das fake news? O André Mendonça, que foi a segunda indicação dele, assessor do Eles não Toffoli. sabiam até onde ia chegar. Eles nunca sabem de Eles não nada. sabiam até O onde Flávio chegar. não sabe que Não, tá mas pagando foram o salário do burros. filho dele. Foram entendeu? ingênuos. O Gilmar Foram Mendes não ingênuos. sabe que o Foram Flávio é ladrão. O outro não sabia que ele era a Foram favor. ingênuos. Ó, pessoal. Mas eu não tô não defendendo o grita, André não Mendonça e o grita. Cássio Nunes, Calma, Cacilda. Mona. Calma, Você tá Mona. debatendo Calma, com Mona. espantalho, Calma, eu quero Mona. saber por Calma, que Mona. vocês, Calma, Cacilda, Mona. Calma. vocês não pediram o impeachment do Alexandre Moraes. Eu tô Até acabando. Calma, esse ano. Mona. Esse ano vocês estão Calma, pedindo Mona. impeachment. E Calma, você tá Mona. criticando o Não adianta Flávio você gritar. que não Não teve adianta você impeachment. gritar. Coisa que Não adianta vocês você gritar. demoraram Não 10 adianta anos pra você fazer. gritar. Sabe quando eu pedi o Não impeachment do adianta Alexandre você Moraes? gritar. Não se pega em 2022. Deixa eu te falar uma 5 coisa, anos, meu irmão. quando eu já tava em 2 Quem inquéritos. pediu o Isso se impeachment chama do Alexandre coragem. Moraes foi o Isso se chama MBL ter na culhões. rua, em frente ao Vocês Banco não tiveram Master. culhões Você vai de fazer pedir olho, vai impeachment do fazer Alexandre você, Moraes cara. porque Você apoia vocês ladrão, fala você é ladrão. aproveitaram do Alexandre Ninguém Moraes, aqui é criticando, virgem de arrebentando, lábios intocados. perseguindo Todo mundo e é ingênuo prendendo na hora que o dinheiro cai na conta. Vocês foram Agora, na hora de complacentes. combater A o prisão do comunismo, Felipe Martins, aí, que nossa, tá meu Deus mofando do na céu, cadeia até tudo hoje. isso. Agora vem Podemos posar de arauto da Podemos liberdade falar? contra o Podemos STF. falar? Depois de 10 anos. Eu acho que a gente tem que organizar as falas aqui, senão vai vamos. ficar... É, dois falas seria seguidas. bom, Não adianta, seria não adianta. bom. O fato, eu vou falar bem baixo, o fato É que está você na fala mesa. baixo, mas você fala constante, você é sorrateiro. Exatamente, eu sou sorrateiro. Eu sou inteligente, sorrateiro. Adriles. Eu sou um cara que eu Eu sou estou passional, falo com o coração. Exatamente. Você tá apaixonado e gente Não apaixonada tô faz apaixonado, tô merda. apaixonado por objetivo de humanidade. Não, Tem que deixa eu falar arrancar uma esse coisa, careca Adriles, ó. desgraçado. Tem 10 anos que eu falo isso. Adriles, E vocês estão falando Adriles, agora. Adriles, Bem-vindo, Adriles. bem-vindo, mas Flávio agora. Bolsonaro não Senão vai te- arrancar careca nenhum. Quando a gente tá apaixonado, a gente faz merda. Apaixonado cacete, Você cara. está apaixonado, você assumiu que você estava apaixonado. quê? Você está apaixonado, então você está fazendo merda. Eu não estou apaixonado, então eu estou sendo bem sensato e trazendo fatos à mesa. Fato é, eu quero combater o PT, quero combater o Alexandre Moraes. Eu não vou combater esses dois com o ladrão Flávio Bolsonaro. Porque o Flávio Bolsonaro é ladrão e ele está nas mãos do Gilmar Mendes. Porque Mas o vocês inquérito estão dá combatendo licença, o Alexandre de Moraes, dá licença, se aliando ao Lula dá e licença. Porra, Não, para cara, de eu gritar, quero cara. Lula Deixa prega o cara o golpe falar. O voto Sobre nulo em impeachment. 22, Não, Adriles, você tá dando Adriles, asas que o Lula Adriles, se deixa eu falar uma eleja coisa. presidente da Não, voto República. ladrão, Adriles. Vocês fizeram uma Ó, parceria Bebe subliminar. tentando interromper. Vocês pediram, Não adianta você deixa eu gritar. falar uma coisa, vocês Não pediram o adianta você impeachment do gritar, não adianta Bolsonaro você gritar. baseado em Não adianta você rigorosamente gritar. nada de 2020. Não adianta você Rigorosamente gritar, nada. Adriles, E deixa se eu falar uniram uma à coisa. esquerda em Calma, 2020. Adriles, senão não Então, tem nem Adriles, você segue, vai. falar. Um de cada vez, vai. Escuta só. Vamos lá, vamos com calma. Pediram o impeachment do Bolsonaro e se uniram à Eu vou esquerda. falar uma coisa. 2020. Eu vou falar uma coisa que cara começou. fala que não. A sua fala começou dizendo o seguinte: Ah. que a gente não pode declarar guerra, porque caso a gente declare guerra, né, Guerra as quem? pessoas vão achar. Ao sistema, você disse que o Flávio Bolsonaro ele não poderia, por exemplo, pedir impeachment Tem que ser do uma guerra Alexandre calculada. Moraes, porque a gente não poderia Organizada, declarar guerra. racional. Eu vou te falar o seguinte: eu vou te falar o contrário. Eu quero declarar guerra contra o crime organizado e usar uma camiseta. Vou prender e vou matar o bonitinho. Comando Vermelho. É, que Eu vou legal. prender e vou matar o PCC. Eu vou atrás do Alexandre Moraes. Eu vou até se- derrubar Isso pra eles não é pauta, né? Combate ao crime organizado. Não é Para o me Lula. prender, Eu ou vou no até segundo esse turno cara. apoiar Flávio Não, Bolsonaro você contra vai o Lula. apoiar outro ladrão, Se no cara. segundo Você vai turno, contra o ladrão. segundo turno, Você vai Flávio contra o Bolsonaro. O ladrão. Lula Eu mandou não o maior voto esquema em de corrupção ladrão. da história da humanidade. Eu não voto em ladrão. O maior esquema de corrupção Isso da não história da anula a humanidade. corrupção do Flávio. Você disse, Isso até o não anula- rachador, se ele resolveu o Exatamente, problema só que ele não do vai resolver. Brasil, Sabe mas por quê? isso é mãe de nada, saber? Ele é filho do Bolsonaro, Deixa o eu cara falar tá uma sendo coisa. torturado e Você morto não na precisa ser cadeia. mandinar Coisa que o Kim pra Kataguiri saber. justificou. Deixa eu falar Tem uma que coisa. morrer na Você cadeia não o precisa ser Bolsonaro, o mandinar. japonês, o Adriles, MBL não lá. adianta você Entendeu? gritar. Você não precisa ser Mas você não mandinar para de falar. pra saber. É porque eu tô trazendo fatos que são incômodos mesmo. Ó, Eu não- vou chamar o Arthur Duval pra entrar aqui na live, hein, pessoal. Então, por favor, mandem live pix aí. Você raciocina sem cara, eu tô paixão, trazendo fatos, vocês ele nunca dói. foram contra o Alexandre Eu não Moraes. preciso ser Nunca foram mandinar. contra Eu o não STF. preciso ser Vocês mandinar. admitiam Eu a não perseguição preciso do ser STF, agora mandinar. você tá dizendo que Para vocês saber viraram arautos que um da cara que liberdade. tem um inquérito Ah, nas pelo amor mãos de do Deus. Gilmar Mendes não pode combater o Gilmar Mendes. Eu não preciso ser mandinar pra saber que um cara
cara que tem um processo travado pelo STF não pode bater de frente com o STF. Eu não preciso ser mãe de Ná pra saber que uma pessoa que está nas mãos do Dias Toffoli não pode pedir impeachment do Dias Ninguém tá na mão Toffoli. do Dias Toffoli. Então está sim, eu acabei de falar que o inquérito da rachadinha do Flávio Bolsonaro foi travado pelo STF em fevereiro É, os de dados são 2005. difíceis, mas tudo Não, cara, faz o seguinte, você que está aí. Tá aqui, ele acabou de mostrar. Vamos ler a matéria junto? Você tá com medo? Vamos ler a matéria junto? Vamos ler a matéria junto? Vamos ler a matéria junto? Não vou ler matéria. Tá com medo? Falar agora. Mas você tá com medo, Não, vai demorar Adriles. 3 horas. É Não, o STJ que então eu vou travou. resumir pra você. Puta O que STJ pariu. não pôde apreciar a matéria porque o STF puxou. Você é um político, Adriles, você Então o faz STJ leis, travou. você deve saber disso. Tá na O mesma, tá na STF mesma. travou Não, vai a votar nisso análise tudo, do tá? mérito. Gilmar Isso é Mendes fundamental. travou, Sabe por quê, porra. Adriles? Sabe por que isso é fundamental? Porque você está apoiando um ladrão.
Você tá falando Você está uma apoiando um questão ladrão. burocrática pra justificar. Não uma é. perseguição. Quem justificou isso burocraticamente foi o STF travando a análise do Eu mérito. posso falar ponto final. agora? Já falou Tá. com a Papai Mas eu posso só tentar mudar o assunto, senão a gente Não, vai ele tá ficar... falando, ele que volta. Não, mas- redemoinho. Rafael, Já ganhei esse debate. Rafael, pode E fazer mesmo assim eu amo, esse cara é bom, ele foi um bom deputado. Eu não tem entendeu? como não Eu quero reconhecer ser a Adriles, porque complacente. assim, deixa eu Olha dizer. que arrogante, Eu sou mesmo, desgraçado. sabe, Adriles? Filha da Porque puta. eu sabe por que eu posso ser arrogante? E aí você me permite aqui. Ah. Porque eu não apoio o ladrão, irmão. Mas você apoiou o Lula de maneira Pelo amor de subliminar, Deus, você cara, mentiu nossa. contra o Lula. De Você maneira tem Hitler, subliminar. Se tem Hitler, Tipo assim, presta atenção, se tem Hitler do outro lado, Winston Churchill. Winston Churchill sabe quem matou gente na África de maneira injusta. Se tem Hitler, Winston Churchill, você vai apoiar quem? Você Eu ficar não em cima do apoio muro Hitler. entre Eu Hitler não e apoio Winston Churchill, Lula. entre Eu não Bolsonaro, apoio Jair entre Bolsonaro, eu não Bolsonaro apoio Flávio e Lula. Bolsonaro. Vocês ficaram em Não cima do adianta muro você porque gritar, acharam que vocês Adriles. seriam uma oposição Adriles, não preferencial. adianta você gritar, não Entendeu? adianta você Tem gritar. 10 Não anos que adianta vocês você ficam jogando pedra você na fica própria gritando, carne. você fica O Bolsonaro gritando pode ter aí, os defeitos dele, todo mas ele é de apaixonado. direita, cara. Não, ele não é As de pautas direita, que ele é ladrão. defende são as suas. O Bolsonaro, Ele é ladrão, Bolsonaro é ele é uma ladrão. virgem, Iracema. Ele não tem nem nada, nem Então, ó, mosquinha nos grandes eu acho- lábios dele. eu acho que pode fazer o seguinte, O eu Renan acho- tem eu acho que a gente- o Renan É não ladrão tem nenhum também, não é? processo de corrupção. Acabou de Me ler, cita meu um. filho. Acabou de ler, Me cita um. meu filho. Me cita um. Acabou de ler. Me Direito cita um. trabalhista, uma série de Não, coisas. não, direito trabalhista não é corrupção. Direito trabalhista. Não, Adriles, deixa eu explicar pra Não, você mas que é talvez você não malversação de entenda. dinheiro. Vamos lá. Pelo amor de Deus. É você não pagar as pessoas, O Renan, né? vamos falar do Renan um pouco. Você tá O Renan, roubando as deixa eu pessoas. explicar. O Renan, ele não responde nenhum É, cara, fala mais do Renan, é só Bolsonaro. processo de corrupção. 60. Ele comprou empresas falidas que respondem processos trabalhistas. E eu desafio a um empreendedor aqui, algum ouvinte empreendedor, me falar que você nunca teve um processo trabalhista. É simples desse jeito, é simples desse Você tem jeito. 60%. Agora deixa eu explicar pra você. Eu prefiro 1 Não milhão tem nem isso hoje, cara. Ele tem hoje 2. de vezes votar num cara que tentou empreender e tem processos trabalhistas, eu também tenho. Eu não Adriles. estou dizendo E provavelmente que o Renan você seja tem. ladrão. É Talvez porque o você Arthur pode tenha falar mais. isso. Não, mas vou você dizer não pode dizer que o Flávio é eu ladrão. posso. Flávio é ladrão. Cadê a prova? Cadê a Meu condenação? Deus do Se céu, um tem velho, um é muito processo, o outro tem difícil, 60. cara. É muito e os difícil. dois Tá, então o Vorcaro não é ladrão, então. Ele não foi condenado em trânsito em julgado. condenados. Nenhum dos dois é ladrão, meu filho. Não, Lindô, deixa eu explicar Um tem pra você. 60 processos. Não, Lindô, o outro Lindô, tem um. Lindô, Não, Lindô. ladrão você pode Lindô. roubar de funcionário, você pode roubar de advogado, você pode funcionário. Adriles, não adianta você gritar, não adianta você gritar. Não, você tá sendo coerente. Não, cara, eu tô sendo Se absolutamente processo é coerente. condenação, todo Deixa eu mundo te é falar uma ladrão. coisa, eu não tô O falando Beraldo é isso, ladrão, eu não estou o falando Beraldo é isso. ladrão. Só tô O falando mérito deixa eu da falar. questão do Flávio Bolsonaro nunca foi Não, mas é analisado, igual a porque ele Maracutaca. foi... De novo, vai repetir pela 8ª vez. Mas já foi esse debate, eu já ganhei, acabou. Ah, tá bom, então tá bom. É igual eu xadrez com pombo, eu vou fazer. Mas eu já falei mil O cara vezes. gritou pra caralho, falou um monte de Eu coisa, já então falei vou mil voltar vezes. nisso, eu O vou cara voltar tem um nisso. processo que foi arquivado. O Renan Não tem foi 60 arquivado, processos não que foi arquivado. Não foi arquivado. Não foi Não é arquivado, cara. Muda, senão tá Ele tá com medo de debater isso, não foi arquivado. Não, mas é 40 minutos que ele tá falando. Vamos falar do Guto. Rafael, vamos mudar de Vamos assunto? de assunto, pô. Então, o diretor, respondendo. O diretor tá Respondendo, pedindo pra falar respondendo. do Banco Master. Banco É, a gente Master. vai concordar. Não, eu vou dar um jeito de falar do sacanear. Banco Ah, o do diretor tá mandando. Mano, tá calor Então pra vamos, o caralho. diretor tá mandando, vamos falar sobre o escândalo do Banco Master. O que você achou, Adriles, do escândalo do Banco Master? Bom, e depois do Arthur toda Duval? ditadura, e aqui eu vou puxar um pouquinho pro debate, e essa é a minha crítica ao MBL, volto a dizer, eu tenho o maior apreço, tá? Eu olho na tua cara falando isso, nas pautas do MBL. 90% das coisas que o Renan diz, eu endossaria em qualquer governo, acho ele um cara que tem culhão, mas o problema de vocês, do MBL, Porra. é o método de ascensão ao poder. Vocês pisam no pescoço da própria mãe pra chegar ao poder. Não, E aí, cara, aquilo que pisar Maquiavel- na própria mãe seria fazer igual os vagabundos vendidos, ex-MBLs, que viram bolsonaristas do nada, cara. Né, numa epifania, como você mesmo disse, cara. Isso é fazer de tudo pelo poder e não você tomar o caminho difícil. É loucura isso que você tá falando, ô Adriles. Léo diz, os fins não justificam os meios. Se vocês usam fins de pessoas que são sórdidas, aí vocês se tornam sórdidos também. Agora, a direita liberal é muito bem representada. Inclusive as meninas do MBL são lindas, muito melhor que qualquer ucraniana, entendeu? Discordo disso, mas tudo bem. maravilhosa. Mas a questão que se coloca é, respondendo objetiva à pergunta, o Banco Master é a redundância de um processo ditatorial que começou lá em 2019 com o inquérito, aquilo que chama, o Fux chamava, o Mendonça, esqueci o nome do ministro, chamava de inquérito de fim do mundo, né? Inquérito das mídias digitais, que no início vocês apoiaram. Não apoiamos. Que no início. Não aqui, apoiamos. coloca no IAD, Nós nunca apoiamos. Que vocês chegaram a apoiar em seu início Nunca fulcral. apoiamos. De Isso é 2019. mentira, ô Adriles. Primeiro porque esse inquérito surgiu com o Dias Toffoli censurando a Cruzoé. E a Cruzoé, a época, o antagonista, etc., fazia um jornalismo bem crítico ao Bolsonaro. Vocês criticavam eles, colocavam um apelido no antagonista, etc. E o inquérito da fake news surge censurando a Cruzoé. Então, cara, nem do ponto de vista lógico isso faria sentido. Até 2026, pessoas foram censuradas, perseguidas, estigmatizadas, canceladas, destituídas de seus cargos, exiladas, massacradas, milhares de pessoas.
E o MBL foi tíbio em relação a isso. Não, eu não acabei ainda, Arthur. E o MBL foi tíbio em relação a isso. O MBL não mandou ninguém pra Foi golpe de golpe tíbio. militar, Vocês irmão. não atacaram de frente Não, nós esse atacamos problema, sim. porque Eu era acabei de uma mostrar questão pra que você. afetava exatamente vocês. Eu acabei de Se o falar pra você. Bolsonaro for destruído, eventualmente Não, a gente o tem uma revista Bolsonaro impressa terá contra uma o Alexandre pessoa Moraes. a menos diante Adriles, da nossa ascensão política. deixa você falar. Deixa eu só Agora, terminar. Deixa eu só terminar. mas deixa eu falar depois. Porque a minha linha de raciocínio é essa. A gente chegou à corrupção. Que o Adriles te interrompe tanto que você começa a interromper ele também. É aquele lance de você olhar tanto pro fundo do poço ali que você... É foda. De um ministro que recebe 129 milhões através de sua mulher, de um banqueiro corrupto. A gente chegou a uma corrupção impune de um juiz que deveria julgar o mérito desse banqueiro corrupto que recebe 30 milhões Pro abismo, pra fazer um né? resort, Exato, que é aquele falei cassino. besteira. Exatamente. Pela omissão, não só pela ação dos pérfidos, mas sobretudo por aquilo que chama no cristianismo de omissão dos bons. E vocês, eu acho que essencialmente eu acho que você é uma boa pessoa. Mas você e o seu grupo do MBL foi Você está omisso errado. em relação ao crescimento do STF. Primeiro lugar. Eu, em 2022, Calma, pedi um Adriles, impeachment vamos dessa gente. Eu tô em 2 inquéritos. 2 inquéritos. Adriles. Sabe por que eu tô no inquérito? Porque eu falei que tinha censura no processo vamos lá. eleitoral. Agora Minha vez, minha e vez, perdi minha minha vez, rede social minha vez. por 6 Primeiro lugar é o meses. seguinte. Mas não interrompe agora. Em primeiro lugar é o Adriles. seguinte, se a gente tivesse pensando só em poder, a gente apoiava o Bolsonaro, porque era só apoiar o Bolsonaro que tava eleito. Haja vista que querem poder só pra dá si, licença, só pra Adriles. vocês, Se você pegar, por exemplo, a Valéria Bolsonaro, ela nem é parente do Bolsonaro, ela ganhou a eleição por quê? Porque ela pôs o Bolsonaro no nome e ganhou. O PL do Valdemar da Costa Neto, do mensaleiro Valdemar da Costa Neto, é o maior partido do Brasil porque eles apoiaram o Bolsonaro. O cara tá até com calor, ó. Comecei e já ficou com calor, ó. Olha lá. Eu só comecei, Adriles, calma. Isso? Vamos continuar. Outra coisa, omisso. você falou que a gente foi omisso. Não, a gente não foi omisso. A gente não falaram foi. nada? Calma, Adriles. Calma, Peraí, Adriles. Adriles, Quem por foi omisso foi quem falou pras pessoas irem pras ruas pedir intervenção militar, enquanto tinha um monte de vovó tomando borrachada no lombo e spray de pimenta na fuça. O Bolsonaro bastava. Dá licença. Mas você tá mentindo. Bastava o Peraí, Jair Adriles. Bolsonaro falar: saiam dessa histeria. Teve patriota se pendurando em caminhão. ele ficava Teve aqui, ó, patriota caneia. rezando hino pra pneu. Teve gente pedindo intervenção alienígena. Não teve uma declaração do Bolsonaro pra tirar essas pessoas da rua. Só que sabe o que teve, Adriles? Teve o Mauro Cid assumindo que a live da Argentina era falsa, que era da turma deles, que era pra jogar no grupo dos doidinhos. Falou? Teve gente, sim, enganando as pessoas que o Jair Bolsonaro ia dar um golpe militar, fazendo com que essas pessoas ficassem na rua, debaixo de chuva, debaixo de sol, tá? Numa falsa esperança de que esse cara fosse fazer alguma coisa. Sabe o que ele fez? Ele foi pros Estados Unidos e pediu pix pra um monte de patriota otário que pagou 17 milhões de reais pra esse cara pagar uma multa que não existe. Ele falou: prefiro de um pix aí pra pagar minha multa eleitoral aí. Deram 17 milhões de reais pra ele. A multa sumiu, ele nunca pagou multa nenhuma. Aí ele foi no É Vilela, verdade. sabe o que ele falou? As pessoas gostam de mim, me dá mais 10 mil no pix aí. Ganhou mais de 1 milhão. Então quem faz, tá, das tripas coração pra espremer o dinheiro de patriota otário é o Bolsonaro. E mais, toda essa corja do PL, que são os novinhos do Valdemar, que estão por aí de 4 pro mensaleiro Valdemar, Ai. tá? Esses caras sim se calam pra apoiar falar Bolsonaro, que é um rachador, que é um ladrão, porque dá voto. Porque infelizmente aqui no Brasil tem muita gente que, assim como você, tá apaixonado e grita, né? Ah, eu amo o Bolsonaro, não é ladrão! E não vê a razão. E não vê a razão. O lance é o seguinte, Adriles, nós tivemos coragem de, no auge da histeria coletiva, falar assim: a solução pra derrubar o PT não é pedir intervenção militar, que não vai ter intervenção militar porcaria nenhuma. Nós tivemos coragem de fazer isso. Nós tivemos coragem de fazer uma revista impressa mostrando que os superpoderes do Alexandre de Moraes vinham justamente do bolsonarismo que esticava a corda. Desculpa, Rafael, deixa eu Vamos lá. falar. Desculpa, o Pode Rafael, falar? você quer falar alguma coisa? Não, é que Não, que a gente tá falando do Não, Banco agora Master. fodeu, agora voltou o assunto. Deixa eu te falar. Porque assim, o Banco Master, só pra vocês saberem, Não, pera aí, só agora existe... eu vou dar outra resposta. Não, eu vou concordar com você. O Banco Master só existe por causa dos superpoderes do STF. Onde a gente diverge vocês aqui deixaram. é o contrário. Vocês deixaram Quem deu acontecer. superpoder pro STF foi o Vocês não Bolsonaro. É limitaram isso, contestar. é isso. Agora É deixa eu isso. falar. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que aquelas senhorinhas estavam clamando de maneira desesperada por exatamente um princípio de democracia e liberdade? Porque esse golpe que vocês projetam no Bolsonaro já tinha sido Por dado. princípio de democracia e liberdade. O pessoal tava pedindo intervenção militar, cara. Quando houve o golpe do STF, que criou inquéritos com tipificações criminais que não existiam pra perseguir, calar, massacrar, prender pessoas, vocês, por exemplo, do MBL, não disseram nada. Dissemos, Adriles. Absolutamente A gente nada. Deixa eu imprimiu uma terminar. revista sobre isso, Não cara. disseram nada, Nós não disseram falamos isso nada. no Twitter, nós E falamos aí, isso no meu canal, esse falamos isso golpe em tudo que é lugar, crônico, você tá deixa eu mentindo, ligar na cara. tua palavra. Esse golpe, de maneira crônica, de maneira incisiva, de maneira progressiva, chegou até o ponto em que tiraram um ladrão condenado da cadeia, tiraram ele da cadeia, fizeram Foi antes. campanha pra ele, o TSE, que é um puxadinho do STF, fez campanha pra esse Lula, censuraram a campanha de Bolsonaro. Como eu disse, Bolsonaro não podia dizer que Lula era ladrão, que era amigo do ditador, que era a favor do aborto, censuraram imagens do Bolsonaro na ONU, no 7 de setembro, na puta que pariu, e aí fizeram com que esse ladrão voltasse à cadeia. E mesmo quem reclamasse, como eu É, reclamava, pessoal, o Bolsonaro perdeu a eleição porque o STF não deixou ele chamar o Lula de ladrão. Tipo assim, o bolsonarismo nunca falou isso do Lula e ninguém sabe também, né? Foi por causa disso. Para, vai. que havia censura e perseguição durante o pleito eleitoral de 22,
eventualmente, esse alguém como eu foi censurado. Eu fiquei 6 meses sem o Twitter. Vamos eu lá. estou no inquérito. Não, vamos lá, não. Eu estou no inquérito. Então, essas bolsonaretes, essas senhoras com bíblias e batons na mão que terminaram por ser presas, elas estavam gritando e berrando Beleza. por liberdade. Aí sabe o que aconteceu? Liberdade que vocês Aí sabe do o que aconteceu? MBL não pediram. Adriles, que vocês foram complacentes ao golpe dado pelo STF. Não adianta você gritar, Porque vocês fizeram Adriles. voto Não duro adianta você em gritar, 2022 Adriles, e foram Adriles. complacentes Não adianta você a esse gritar. estado de coisa, Não adianta- de calma, perseguição, Mona, calma, de Mona, massacre, calma. de Não adianta morte, você de gritar, não adianta você preso, de gritar. prisão do Felipe Cê- Martins ô, ô, por ô, golpe ô, que não deu. não Em seja nome falso indignado, da possibilidade Adriles. de ascensão Não, ao cara, poder. você tá O que cuspindo em mim vocês aqui, velho. fizeram Calma, foi doentio, calma, foi calma, asqueroso, Adriles, calma. foi repulsivo. Adriles, deixa eu te O falar uma silêncio coisa. de vocês, a Ninguém ficou complacência quieto. Quem silenciosa ficou com quieto foi o Jair foi Bolsonaro. repulsiva, Quem gritou repulsiva, Arthur. contra o Mamãe, STF falei. fomos nós e quem ficou quieto foi o Jair Bolsonaro. Eu vou te falar uma coisa. Então, Dá você licença. preso, quando ele foi Não, preso? cara, deixa eu O te falar uma cara coisa. quieto foi preso, Não, meu filho. não Isso que adianta- quisesse. Adriles, não Quem adianta. quisesse um golpe, Adriles, ele não deu o Adriles, golpe. não adianta O você golpe gritar, só Adriles. ele Não adianta deu, você gritar, ele foi Adriles. bloqueado, Adriles, caralho. Adriles, deixa eu te falar uma coisa. Calma. Não adianta você gritar e cuspir em mim, cara. Dá pra entender porra nenhuma, tirando que o Adriles tentou cuspir no Arthur enquanto falava. Você tá cuspindo até na minha água aqui, velho. Não calma. adianta você gritar. Deixa eu te falar uma coisa. Você tá tão defensor das senhoras que foram lá pedir intervenção militar. liberdade, Só que do duas humanismo. coisas, dá licença, tem duas coisas que não aconteceram. Número 1, o Jair Bolsonaro em nenhum momento falou pra elas não se arriscarem em nome dele. Número 2, quando Sóstenes Cavalcante teve a chance, dá licença. Quando Sóstenes, dá licença. Quando Sóstenes Cavalcante teve a chance de negociar uma anistia pra essas senhoras, o Sóstenes Cavalcante, líder da oposição, falou: eu não vou negociar nenhuma anistia aos dos presos do 8 de janeiro, se não incluir Verdade. Jair Messias Bolsonaro. E por que não E pode aí eu vou te falar uma coisa. O que ele deixou claro? Em nenhum momento você sacrificou o líder pra salvar os Ah, você quer liderados. Dá matar o licença. Bolsonaro, Não, Mata o Adriles, velho, mata o Adriles, presidente. deixa eu falar uma coisa. Adriles, Meu Deus. você Ele consegue tá sendo entender. louco, Adriles, calma. literalmente. Você consegue entender isso. Quando a gente fala sacrificar o líder, eu não estou falando que a gente vai pôr uma faca no pescoço do Bolsonaro e fazer ele Não, sangrar. foi o que fizeram literalmente, enfiaram a Calma, faca nele. calma. Adriles, não adianta você fazer esses trocadilhos bobos de quinta série, cara. Se eu tô tentando completar Não, um raciocínio. uma facada não é simples. trocadilho, não. Ele enfiou uma facada no Não, bucho. Adriles, deixa eu Facada no explicar. bucho. Isso foi campanha de Ué, 2018, você tá tudo confuso aí, Na cara. época vocês também eram Vamos lá, meu irmão. antibolsonaristas. Vamos Vocês lá. contribuíram pela campanha Não, lógica Adriles, pra isso. Adriles, calma. Vai, Chuchu. Vamos com calma. O lance é o seguinte: quando o Sóstenes Cavalcante ele teve a chance de sacrificar metaforicamente Matar o o líder Bolsonaro. para salvar os seus Mata o liderados. Bolsonaro, é a ideia do Deixa eu MBL. falar uma Mata o coisa. Bolsonaro, libera a Você que tá véia. assistindo, deixa eu falar uma coisa. Você que tá assistindo, acho que fica muito claro. A gente não consegue completar um raciocínio, porque o Adriles sabe onde eu vou chegar e vai ficar incoerente Eu a posição não sei dele. onde você vai chegar. E ele tem que ficar fazendo essas pegadas. Não, matar, entendi. Vamos então matar. Você é a favor de dar um tiro na cabeça do Bolsonaro. É uma Não, o que coisa. você tá falando? Cara, isso é uma coisa primária, Adriles. Isso é uma coisa. Sacrifica o Bolsonaro, deixa ele Não, cara, torturado na deixa eu explicar cadeia, pra você, mas deixa eu Adriles. só Deixa eu terminar, explicar. Adriles, Quando a senão gente não fala consegue. sacrificar Adriles. metaforicamente, eu não estou falando dar um tiro. Você consegue entender a diferença de uma coisa que é literal e uma coisa que é metafórica. Você consegue. Se eu eu falar o sou poeta, seguinte. eu sei disso melhor que Ah, você. então, você é poeta. Então você, Faço como poeta, aliterações, alegorias, faça uma metáforas. leitura metafórica do que eu estou dizendo. Se o líder da oposição tem a chance. Ele tá vendo? Eu sei, Eu tô Adriles. nervoso, não. Eu Deixa sou falar- passional em não, relação cara, deixa eu te falar uma à coisa. humanidade. Não, que vocês cara, você não tá perderam, indignado, Adriles. Deixa eu te Sim. falar uma coisa. Você tá em apuros. E tudo bem. Que apuros, Deixa eu Arthur? terminar. Sai a Sim, Você Adriles. é um cara retórico, Deixa- tão bom. Você deixa- nem deixa- fez Adriles, tudo, Adriles, você tá em Adriles. apuros, você tá tremendo. A gente, quando a gente tá Ah, tem apaixonado, essa a gente paciência. comete insensatez. A gente, quando a gente tá em apuros, a gente adrenalina Apuros do baixa, quê, meu calma. filho? A gente sua frio. Você não está com Apuros do calor, quê? você está suando Eu tô frio. indignado porque vocês deixaram, vocês silenciaram em relação Calma, ao deixa eu golpe que explicar. foi dado Eu tô pelo acabando STF. de mostrar pra você que o Entendeu? Sóstenes Pelo amor de Cavalcante, Deus. quando teve a chance de soltar Você já repetiu a isso aí senhora... mesmo. mas você não deixou eu completar o Então vai lá, raciocínio. meu filho. Então vamos lá, já que eu já repeti, vamos ver se você já aprendeu. Quando o Sóstenes Cavalcante teve a chance de salvar as idosas, o que ele fez? Ele falou que o Bolsonaro teria que ser incluído. no Exatamente. pacote, Então o né? que ele fez? Ele Ia matar o não Bolsonaro metaforicamente sacrificou o líder, porque é isso que o líder faz em nome dos seus O Bolsonaro liderados, foi mas preso, ele fez o filho. contrário. Calma, Adriles, Qualquer ouve, forma. cara, você tá confuso. O que ele fez? Ele sacrificou as senhoras, ele sacrificou as Corte pro senhoras. MBL, edição. Ele sacrificou as senhoras, ele sacrificou as vítimas para tentar salvar o Bolsonaro e sequer foi bem sucedido. Perfeito. O Bolsonaro está preso, as senhoras do Rio de Janeiro estão presas e ninguém está fazendo nada porque são incompetentes. Então, como eu tô te falando, a gente diverge no sentido de intenção. Eu acho que o Bolsonaro sequer é bem intencionado. Mas mesmo que bem intencionado fosse, o que não é, ele sequer tem a competência para tal. Falei lá? bonito agora, você como poeta, você vai conseguir interpretar. Vamos lá? O Pode ir? bolsonarismo não só deixou essas pessoas na porta dos quartéis, como esperou elas serem presas, essas pessoas serem presas, como na hora que eles tiveram a chance de tirar essas pessoas da cadeia, eles não tiraram, e mesmo assim, o Bolsonaro foi preso e as pessoas continuam presas. Então o que eu tô dizendo pra você, não adianta você ficar falso indignado, não adianta você gritar, não adianta falar que você se importa com as pessoas. Você não está indignado, você não está preocupado com essas pessoas. Você está preocupado em pagar pedágio pro Flávio Bolsonaro, que é muito triste. Ai, deixa eu falar uma coisa. Muito bem. Gente, Não, muito bem não. Não vai não. Você falou. Muito bem, não. O programa inteiro. Não, ele vai terminar assim. Não, mas me dá 2 minutos. Olha aqui, ó. 23. Ó, é o computador. Olha ali. Não, mas deixa eu falar um Olha o minuto. TP. Um Não dá minuto. tempo. Olha ali.
Olha ali. Eu vou falar em 30 segundos, pode ser? O Você tem Bolsonaro... 10 segundos. Presta atenção. As senhoras na praça pública queriam exatamente um princípio de liberdade. Anistia, sem ser pra Bolsonaro, tem que ser anistia para todos, meu filho. Isso foi depois, a questão Adriles. se coloca, Isso foi depois. Bolsonaro tá preso, as senhoras estão Vamos morrendo, voltar. as pessoas Chupim. estão morrendo, todo mundo tá morrendo. Voltamos com o Chupim da Metropolitana. Tem tempo. Você não... Ah, tem pensei que era tempo. pro programa. É, não, calma. me perdoe. Então voltamos. Não, mas tá terminando. Não, mas deixa eu terminar, porque ele falou. Não, mas vamos tocar calma, mais Adriles. É que agora foi pro ar, Adriles, a gente é um misto de digital do YouTube e Cara, eu junta a esqueço. rádio, depois Eu fica sou só analógico, eu YouTube. sou velho igual você. Então, Tô porra. aprendendo. Ó, voltamos aqui com o Chupim hoje, Adriles, que não deixou mamãe falei falar. Mas falou em cima do mamãe falei o tempo inteiro, me deu até dor de cabeça. E aí, posso falar mais? E Arthur Duval, calma. Você já arrumou confusão com alguém por conta de futebol? Como foi? Conta, Rafael. Boa noite, Olá, Metropolitana. propaganda. Valeu, Metropolitanier. O Arthur não conseguiu falar. Não, falou pra caramba. Ué, agora. você não deixou ele falar. Aí, Ele ó. vai responder em um minuto. Ele quer falar Mas você quer falar mais? Não, mas ele falou tanto de Você merda. falou em cima dele o tempo Não, inteiro. então Eu falei menos, mas eu falei melhor. Então tá, cara. um minuto pra mim, um minuto pra ele. Ô, Arthur, presta atenção. Vai. O que o Bolsonaro fez durante o silêncio foi exatamente resguardar e Boa noite a proteger, todos, ao contrário do que eu tô estamos dizendo, ao aquela vivo, população mas que estava em frente aos quartéis. Aquela população em frente aos quartéis era exatamente a manifestação de brasileiros indignados com um golpe dado pelo STF, que torturou, que prendeu, que matou com pessoas como Clériston na cadeia. É uma manifestação digna de um povo sofrido com as perseguições do STF, perseguições essas que vocês do MBL silenciaram sobre. Quando o Sócrates pediu a possibilidade de anistia ampla, geral e restrita para Bolsonaro e para as pessoas, era o princípio mais justo. Era o princípio mais justo dentro da confiança às instituições, confiança essa que Bolsonaro depositou. Era por isso que ele dialogava com o Gilmar, era por isso que ele tentava dialogar com o Alexandre de Moraes, e era por isso que ele, de maneira ingênua e pura e cândida, dizia: não precisa tocar exatamente no nome desses ministros. Ok. Entendeu? Ok. A questão é essa: Agora Bolsonaro foi vitimado, está sendo Deixa eu massacrado, está terminar, sendo morto na cadeia, exatamente pela sua Adriles, confiança eu excessiva tô em nas casa, instituições cara. da Tem uma democracia. rede de Só que a rádio. gente não Você vive vai mais. atrasar a rede de rádio, Mais Adriles. democracia. E Você a vai gente não atrasar vive a rede de mais rádio. democracia, porque Chega! vocês do MBL, Porra, Adriles. Ele não consegue, Para de cara. falar. Você vai atrasar uma rede de rádio. E vou morrer berrando, ao contrário do silêncio. Não dá, do MBL, bicho, que não quer dá. acender o poder. O Adriles, a gente tem que ter um suporte, tem que pôr ele numa cabine pra gente conseguir desligar o microfone. Cara, eu não preciso nem de muito tempo, só vou falar o seguinte: as pessoas podem aí voltar ao cursor, né, e assistir o debate novamente, né? Com certeza vai ter corte de bolsonarista mostrando o Adriles, vai ter corte do meu lado. tenho máquina. Não, mas a galera faz. O lance é o seguinte: volta um pouquinho o cursor, pede pra alguém, pede pra alguém que tá afim de realmente entender a história, assistir o debate completo, porque acho que fica muito claro aqui como é triste a vida de quem vai ter que passar pano pro Flávio Bolsonaro, rachador esse ano, né? Então, é só isso. Volta passa o cursor pano pro Lula, e assiste. Não, eu quero que o Lula vá passa preso. pano pro Eu Lula. quero que o Lula vá Você nem citou o preso. Lula aqui. Eu citei nem várias vezes, citou Adri, que você não viu que você tava gritando Não como citou. uma O ódio que ele tem uma ao franga. Bolsonaro. O Lula não tá nem aí se ganhar mais 4 anos de oposição pro MBL. Quando você, Demissão calma, agora, né? Adri, Pô, quando pelo você amor de grita em Deus, cima do Arthur. outro, você não ouve o que o outro tá falando. Mas as pessoas podem voltar ao cursor e ouvir tudo que foi dito e ponderar, né, o que foi argumentado e, enfim, aí você vai escolher, você vai passar pano pro Flávio ou você vai acordar Você pra passa realidade. pano pro Lula e pro Eu quero STF agradecer a durante anos. padaria Astro Rei, Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 1033. Corta o microfone, Adriles. Instagram, Astro Rei Padaria. WhatsApp é o 943808017, que fez hoje o camarim, tanto do Arthur quanto do Adriles. Muito bom, inclusive. Tá? Gente, olha, eu peço desculpa. Quem ganhou hoje o tema do dia foi a Cleusa. Final do telefone Ó, o Adriles ainda fica 9606. gritando, ó, Parabéns, rapaziada. Cleusa. Adriles, você tem que se controlar mais, tá? indignado, É, eu mas tem que se sou controlar, obrigado. senão o debate não Se consegue contrapor fluir. a uma ditadura que a gente tá vivendo A agora. gente O pior momento da volta história. amanhã, 6 horas da tarde, com mais uma edição do Chupim. Tchau. É uma questão política. Arthur. Ai, cara, muito bom. Pessoal, uma salva de palmas para Arthur Duval. Ele fez de novo. Ele fez de novo! Mais uma vez. Mais uma vez! Se você chegou até aqui, é porque você não engole narrativa pronta. Então já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você vê os cortes que muita gente prefere que você não veja. E faz o mais importante agora, compartilhe esse vídeo, porque informação de verdade só se espalha quando alguém decide passar pra frente.